Dando continuidade no nosso estudo dos múltiplos e divisores, essa semana a gente vai entrar no mínimo múltiplo comum, ou a gente também pode ler menor múltiplo comum, que é o nosso famoso MMC. Olha só, M de mínimo, M de múltiplo, C de comum. A gente já estudou os múltiplos e divisores. Quem são os múltiplos? Os múltiplos são aqueles números que são determinados a partir de uma multiplicação de um certo número. Por exemplo, quem são os múltiplos do 3? Então, são todos os números que vão ser determinados a partir da multiplicação do 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, de 3 em 3, a partir do 0, a gente vai ter os múltiplos do 3. A gente costuma associar os múltiplos às nossas leis que formam as tabuadas. Vamos relembrar um pouquinho dos múltiplos. Olha só. Aqui eu coloquei 3 leis distintas, 3 tabuadas distintas que vão representar os nossos múltiplos. Os múltiplos de 5, os múltiplos de 8 e os múltiplos de 10. Então, quem são os múltiplos de 5? Olha só, M5. Começando no 0, a gente vai aumentando de 5 em 5. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quem seria o próximo aqui, né, galera? Seria 35. Depois seria o 40. Depois seria o 45. E assim por diante. Ó. Eles são infinitos, os múltiplos. Os múltiplos de 8 começam no 0. De 8 em 8, a gente vai formando a lei do 8. Então, 0, 8, 16, 24, 32. Olha só, todo múltiplo ele é formado a partir da multiplicação de um determinado número. Então, no caso aqui na lei do 8, todos esses números aqui têm que ser resultado da multiplicação do 8. Quem é o 40? O 40 é 5 vezes 8. Quem é o 32? É 4 vezes 8. E a mesma coisa vai servir para o nosso 10. Olha a lei do 10, os múltiplos do 10. 0, 10, 20, de 10 em 10. A partir do 0, a gente vai formando todos os múltiplos do 10. E lembra que eles são infinitos. Então, se eu quero saber um múltiplo comum, galera, olha só. Múltiplo comum. Então, a gente tem aqui MC, múltiplo comum. Quem seria o primeiro múltiplo comum de todos os números? Seria o nosso 0, ó, porque o 0 ele é o primeiro número da lei de qualquer número natural. Mas se eu quiser saber um número que seja múltiplo, mas que seja diferente de 0, porque o 0 representa o nada para a gente, né? Então não teria quantidade. Eu quero um número significativo, que seja diferente de 0. Então, quem seria um múltiplo comum? Tem que estar tanto na lei do 5, quanto na lei do 8, quanto na lei do 10. E assim a gente começa a nossa caça a esse múltiplo. Olha só, o 5, ele está na lei do 5, mas ele não está na lei do 8 nem da lei do 10. O 10, ele está na lei do 5, mas ele não está na lei do 8, mas ele está na lei do 10. Então, eu poderia dizer o seguinte, galera, olha só. O 10, ele é múltiplo comum do 5 e do 10. A gente escreve assim, ó. O MMC de 5 e 10 é o próprio 10. Esse é o nosso menor múltiplo comum entre o 5 e o 10. Mas o que eu quero? Eu quero o menor múltiplo comum entre o 5, o 8 e o 10. Então, a gente vai continuar a nossa busca. O 15 só está no 5. O 20 está no 5 e está no 10, ó. Mas ele não está no 8. Então, a gente segue buscando. 25 só está no 5. 30 está no 5 e está no 10, mas não está no 8. 35 só está no 5. 40 está no 5, está no 8 e está no 10. Então, significa que o menor múltiplo comum entre, e agora olha só, eu escrevo MMC, abro parênteses e escrevo 5,8,10. Significa que eu estou buscando o menor múltiplo comum dos 3 números, desses 3 números aqui que estão dentro do parênteses,
ao mesmo tempo, né, galera? Então, tem que estar na mesma lista, ou seja, tem que ser o mesmo número nas 3 listas. Que número foi esse? Foi o nosso 40. Então, esse é o nosso MMC, o menor múltiplo comum entre 5, 8 e 10. Vamos voltar lá para o nosso problema com esse raciocínio aqui. Então, galera, a gente chega aqui num probleminha, olha só. Parte de um certo porto, navios ingleses de 7 em 7 dias, navios espanhóis de 4 em 4 dias. Se num dia eles saírem juntos, quando ou quanto tempo vai levar para que eles saiam juntos novamente? Qual é o raciocínio aqui? Se o navio inglês sai de 7 em 7 dias, a gente está trabalhando com os múltiplos do 7. A cada 7 dias, ele vai partir, um navio inglês vai partir desse porto. Então, por exemplo, se ele sair no dia 1, só vai sair novamente um navio inglês no dia 8, daqui 7 dias. O espanhol é de 4 em 4 dias. Se ele sair no dia 1, no dia 1º, só vai sair novamente no dia 5. Então, observa que a segunda partida, tanto do navio inglês quanto do navio espanhol, não coincide, porque o segundo navio inglês sai no dia 8 e o segundo navio espanhol sai no dia 5. Por isso que ele quer saber em que dia ou quanto tempo, novamente, eles vão sair juntos do porto. Então, para isso, o que a gente faz? A gente lista os múltiplos do 7 e lista os múltiplos do 4, para a gente ver qual o valor que vai estar nas duas listas. Então, eles partem, galera, num mesmo dia. Esse mesmo dia é o nosso dia 0. Ó. É o dia que eles partem juntos. Tanto o navio inglês, que está representado nos múltiplos de 7, quanto o navio espanhol, que está representado nos múltiplos do 4. Agora, quanto tempo vai levar para o navio inglês sair novamente? 7 dias. Vai sair o segundo navio. 14 dias. Vai sair o terceiro navio. 21 dias. Vai sair o quarto navio. 28. Vai sair o quinto e assim por diante. Vamos ver agora aqui os navios espanhóis. Então, ó, no dia 0 sai o navio espanhol. Não existe o dia 0, né? Mas seria o início da nossa contagem. Ó. Agora, no quarto dia, vai sair, daqui 4 dias, vai sair o segundo navio. Depois, no dia 8, depois, no dia 12. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando 4 a cada dia que passa. Então, olha o quinto navio, vai sair no dia 16. Está vendo que nenhum desses dias aqui coincide, a não ser o dia 0, que foi o dia em que os 2 navios partiram juntos do porto. Então, o que eu preciso buscar aqui, galera? Eu preciso buscar qual outro valor diferente do 0 que vai estar tanto na lista do 7 quanto na lista do 4. E para isso a gente tem que continuar essa nossa lista de múltiplos. Então, um conselho que eu dou para vocês é fazer o seguinte: como o 4 é menor que o 7 e o navio espanhol vai sair com mais frequência, porque é de 4 em 4 dias, a gente aumenta um pouco mais a lista do 4 e um pouco menos a lista do 7. Por quê? Porque se eu aumentar mais a lista do 7, os pulos vão ser bem maiores do que na lista do 4. Então, vamos aumentar um pouquinho mais a lista do 4. Agora, eu vou ter aqui ó, o dia 20, o dia 24 e o dia 28. Olha só, cheguei no tempo que vai levar para que esses navios partam juntos novamente. Então, está aqui, ó, 28 dias é o tempo que eles levam para partir juntos novamente. Então, quanto tempo levará? Levará 28 dias. Beleza, galera? MMC, o que significa? Significa que o número 28 ele é o menor múltiplo comum do 4 e do 7. Vamos trabalhar? Olha a próxima questão. 2 locomotivas apitam em intervalos de 15 e 20 minutos, respectivamente. Significa o quê? Que a primeira locomotiva vai apitar de 15 em 15 minutos
e a segunda vai apitar de 20 em 20 minutos. Se coincidir das duas apitarem juntas em um determinado momento, quanto tempo levará para apitarem juntas novamente? Então, é o mesmo raciocínio. Então, o que a gente já sabe, galera? A gente já sabe que quem vai responder essa nossa questão é um múltiplo comum. Então, se eu listar os múltiplos do 15 e os múltiplos do 20, eu vou conseguir determinar esse tempo que vai ser comum tanto para a primeira locomotiva quanto para a segunda locomotiva. Então, a gente precisa fazer os múltiplos do 15, que vai começar no 0 e vai de 15 em 15, e os múltiplos do 20, que vai começar no 0 e vai de 20 em 20. Olha só como é tranquilo e barbada. 0, 15, mais 15, 30, mais 15, 45, 60, 75 e assim por diante. Agora eu vou lá e faço um pouco do outro, né? Eu ainda não tenho a minha resposta, mas olha só, 0 mais, 40 não, 20 mais 20, 40, mais 20, 60. Então, cheguei no menor múltiplo comum de 15 e 40. Quem é? É o nosso 60. Menor múltiplo comum de 15 e 20. Então, galera, significa o quê? Significa que a cada 60 minutos, eles apitam juntos novamente. Quanto tempo levará? 60 minutos. Menor múltiplo comum de 15 e 20 é 60. Vamos fazer exercício.